Isso aí. E nesse Beleza. tom descontraído, fala aí, pessoal do dia a dia. Tá começando mais um podcast aqui. A gente tá na época de pandemia, então a gente vai continuar fazendo essas entrevistas via online até as coisas melhorarem e a gente poder fazer pessoalmente. Então hoje eu trouxe um cara expert em investimento, é o Thiago. E para resumir, ele é o futuro marido da Fernanda, tadinha demais. É eu O mesmo. pessoal tá saindo da live agora, os caras já falam, então, Fernanda casou, desinscrevi do canal Z, tá? Não, é sério, gente. É sério. Mas isso daí a gente fala no outro podcast, quando eu trazer a Fernanda aqui, tá? É isso aí. Fala aí, Muita Thiago, novidade. se apresenta aí, o pessoal te conhecer melhor. Fala, Joe. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, de participar do podcast do canal No Dia a Dia, minha primeira aparição por aqui, né? Segundamente, né, eu sou o Thiago, me chamo Thiago Alves, eu moro no Japão, vai fazer 4 anos em dezembro desse ano de 2021, né? Então eu cheguei aqui já faz 4 anos, cara, e tô morando aqui, tô ficando por aqui por enquanto, né? Então... bom, como eu vou casar com a Fernanda, como você já falou na introdução, vou ficar por aqui um bom tempo. É isso, pessoal. Então, já deixe seu like, é muito importante no começo da live. Como vocês sabem, a gente vai fazer em 3 partes. Um sai na segunda, quarta e sexta. E a gente vai aprender a investir hoje. A gente vai, sempre eu falo isso, aprender, eu até coloquei na pauta aqui, ganhar dinheiro dormindo, porque isso é o sonho de todo mundo, né? É o Ganhar sonho de dinheiro todo dormindo. mundo. Fazer Imagina. o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme, né, cara? Isso é muito bom. E falando de investimento, né, Joe, você já investe? Você já investe alguma coisa? Cara, então, a palavra investir é bem amplo, né, cara? Porque assim, ó, Verdade. depois que eu virei pai, para mim é um investimento, né? O tempo, a dedicação com os filhos, né? Isso daí também Boa. é. Mas, e até dinheiro, cara, porque se você leva seus filhos para um bom caminho, eles vão ter um retorno de dinheiro, né? E você vai se aposentar. Verdade. Não na camada do investimento o tradicional, mas é a camada um acima, né? Que seria seus filhos te sustentar, que é o sonho de Isso todo aí. pai. De repente você vira um Neymar pai da vida, e Nossa, nunca se sabe. Aí maravilha. você estoura, né, Joe? Maravilha. Aí você estoura. Mas investimento, não, cara, investimento, nada. Por enquanto, assim, eu tenho um pezinho ali com criptomoeda, mas Oh, ainda bom. falo assim, tipo, é tão recente que eu não falo assim, pô, sou um investidor. Pra falar isso daí Entendi. tem que estudar muito. A partir do momento que você, por exemplo, começa a poupar dinheiro, ou que você começa a gastar menos do que você ganha, né, você já é considerado um investidor, né? Aí, a partir desse momento aí que você já está poupando, já está guardando ali, separando uns 10, 15% do seu dinheiro, do seu salário, assim que ele pinga na sua conta, aí você já está se expondo ao risco, entendeu? Mas poupou dinheiro, você já é considerado um investidor. É isso aí, Joe. Qual que é o pé da letra? Você sabe o pé da letra do significado investir, investimento? O pé da letra do dicionário. Tem ao pé da letra, assim, no dicionário, né? A gente vai falar, beleza. O que é investimento? O investimento, Joe, ele é um ativo ou item adquirido com o objetivo de você gerar receita ou valorização, né? E o que eu falo de gerar receita? É quando você recebe os dividendos, né? Então tá gerando receita. Da onde que vem os dividendos? Vem, por exemplo, de fundos imobiliários. No Japão se chama Jeirito, que é derivado dos REITs, que lá dos Estados Unidos, que é Real Investment Trust, um negócio assim. Eu não tô lembrando agora no pé da letra, mas resumindo, é o Real Estate, que são fundos imobiliários, né? Mas tem uma diferença entre fundos imobiliários e os REITs. E aí, quando veio aqui para o Japão, no ano de 2001, o Jeirito, que é a pronúncia japonesa, aí o J é só porque é Japão Rate, né? Então, os rates do Japão. Então, se você procura por uma geração de receita, uma geração de renda, os rates é um bom caminho. E também as ações mais maduras, por exemplo, uma Asahi da vida, uma Santori, Sony, que são empresas japonesas já consolidadas aqui, que pagam dividendos que pode gerar essa receita para você. Ou, no caso, valorização, que eu falei, certo? Então, a valorização nada mais é do que você compra na baixa, vende na alta, né?
Então, por exemplo, um investidor ele pode comprar um ativo monetário, agora com a ideia de que o ativo vai proporcionar para ele uma renda no futuro, ou será posteriormente vendido a um preço mais alto, que é o compra na baixa, vende na Vou alta. começar a estocar gasolina agora em casa. Por aí, se for no Brasil, né? Se for no Brasil. Aqui a gasolina aumentou também, né? Um pouco. Aqui também tem inflação, só que ela é menor em comparação com o Brasil. E aqui a gente sente, por exemplo, a inflação de uma forma diferente, né? Por exemplo, o chocolate está o mesmo preço, né? O sushi, às vezes, está o mesmo preço de 10 anos atrás, você ainda paga 100 ienes num pratinho de sushi. Mas, às vezes, os caras diminuíram a grama do arroz, estão cortando o salmão mais fino. Então, o chocolate, ele é o mesmo preço, só que antes era uma barra de 100 gramas, agora é 95, agora é 90, mas ele continua 100 ienes. Então, às vezes, aqui a gente sente a inflação de uma forma diferente. E só para entender o que é a inflação, é a perda do poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo, entendeu? Então, a gente fez aqui a definição de investimento e depois acabou puxando um gancho aqui para a inflação também, né, Ju? Uhum. Muito bom. Aí, já teve uma pequena aula aí, já de começo do podcast, já aprenderam alguma coisa já. Isso daí realmente um assunto muito complicado, mesmo você explicando, é coisa que você ouve e, como posso dizer, chega uma hora, se alguém perguntar o que é, você não consegue se expressar, falar, às vezes você sabe para você, mas você não consegue passar isso adiante, né? É verdade. Por isso que a gente separa os professores dos alunos, mas quanto mais você viver, como conviver no dia a dia, comentando sobre isso, pensando sobre isso, aí chega uma hora que aquilo vai ficar bem familiarizado, né, o assunto. Eu tô totalmente desfamiliarizado, até difícil falar essa palavra. Mas, Thiago, é bem interessante, tipo, você não é descendente, tá no Japão, e tem muita gente que segue aqui o dia a dia, e tem bastante curiosidade de como eu faço para ir pro Japão, não tem descendência, né? E é bem legal porque você é engenheiro, né? Então, conta aí um pouquinho da sua história desde o começo, e lógico, atrelado com o investimento também, seria bom a gente tá sabendo um pouco da tua história. Aí. Tá bom. Como eu vim parar no Japão, né? Isso daí é uma das perguntas mesmo que eu mais recebo, cara, no meu Instagram e tal, porque eu não sou descendente, né? Eu não sou descendente, sou 100% brasileiro, minha árvore genealógica é 100% Brasil. E o que acontece é o seguinte, vamos voltar no tempo lá para o ano de 2016, né? 2016 eu trabalhava numa multinacional, né? Alemã, cara, eu estava tipo bem posicionado no mercado, era engenheiro, eu calculava custo de turbina, gerador e válvula para hidrelétrica, né? Então você vê aquelas represas cheias de água, aí a água desce assim no negócio e sai do outro lado, passa pela turbina, gerador, então eu calculava o custo, quanto que custa para fazer uma turbina. Aí tinha os tipos de turbina lá, Francis, Kaplan, Pelton, Bulbo, e o gerador é igual para todas, né? Só fica curiosidade aí. Eu gostava muito de trabalhar nessa empresa, fiquei quase 6 anos lá, até hoje eu lembro dos componentes, dos cálculos que eu fazia. Estava indo tudo bem até que em 2016 o Brasil passa por uma recessão, né? Uma recessão é quando a economia para de crescer ou cresce negativamente. Então, o nosso Brasil, infelizmente, né, de tempos em tempos, ele está sempre com alguma crise, né? No mesmo tempo, lá, Tolodi, eu também era dono de uma empresa de paleta mexicana, né? Não sei se a galera vai lembrar do boom das paletas mexicanas. Eu fundei a empresa em novembro de 2014, então eu caminhava com os dois, né? Eu era engenheiro e eu ainda tinha a empresa, só que veio a recessão e aí eu perdi meu emprego. A minha empresa tive que fechar as portas, sair da sociedade, acabei falindo. Eu cuidava das finanças da empresa. Como todo empreendedor, às vezes a gente não acerta de primeira, né? O nosso primeiro projeto sempre, às vezes, dá uma falha. É muito raro você encontrar um empreendedor que acerta de primeira, salvo o Flávio Augusto, né? Que fez a WhatsApp e tá com ela até hoje, quase quebrou, mas ele acabou não indo à falência e conseguiu recuperar. E aí eu fiquei num limbo, desempregado entre 2016 e 2017. E tem um ponto-chave, né, que eu fui procurando um emprego,
nesse período, certo? Eu trabalhei de Uber, né? Às vezes o pessoal pode olhar meu Instagram ou ver, nossa, o cara deve ter uma vida boa no Japão. O cara, pô, olha que bonito os negócios que ele anda, que ele faz, o cara investe, nossa, deve ter grana. Isso aí é aquele ditado, né? Muita gente vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Então, tipo, antes de vir para cá, eu vendia brigadeiro nos estabelecimentos por comodato, fazia o brigadeiro, eu fazia o brigadeiro com minha mãe, ia nos estabelecimentos vender, vendia sobremesa de comércio em comércio. Cara, eu fiz de tudo, trabalhei de Uber e tal, fiz muitas coisinhas e procurando emprego, fazia entrevista, era reprovado em tudo. Então, eu cheguei num ponto assim, onde eu tinha tudo, na verdade, e aí perdi emprego, perdi empresa, perdi carro, eu perdi, tipo, as reservas que eu tinha de dinheiro, fiquei devendo pra caramba, cheque especial, empréstimo, banco, apartamento, tudo que eu tinha, fui perdendo tudo, cara, então eu fiquei sem nada. Um belo dia, eu mandei currículo para uma empresa, era uma multinacional, outra multinacional alemã, cara, e eu ia ficar um tempo na Alemanha. Era uma empresa química, eles precisavam de engenheiro mecânico. Aí, nível de inglês intermediário. Eu fiz o teste na internet, estava lá inglês intermediário e tal, só que para ler, para escrever, era tranquilo, só que na hora de falar eu não praticava muito. Então eu fui nessa entrevista, mandei muito bem na hora de falar inglês, aí não deu certo. E aí eu gosto de destacar esse ponto, que é um ponto-chave, porque às vezes como se fala, uma coisa, como que eu posso dizer? Às vezes é um malefício, alguma coisa, uma derrota temporária que você tem, uma entrevista que você não passa, mas aquilo ali pode ser uma bênção disfarçada. Aí, por causa do inglês, eu perdi aquela vaga, não fui para a Alemanha, me frustrei, e aí na força do ódio mesmo, na raiva, comecei a estudar inglês, como eu estava desempregado, 4 horas por dia. 4 horas por dia de inglês. Um belo dia trabalhando de Uber, saí 5 da manhã de casa. Eu estava na Vila Madalena, em São Paulo, quem conhece, e era meio-dia. Então, das 5 da manhã a meio-dia, eu tinha feito R$ 30. Isso daí não pagava nem a gasolina, não pagava nada. E aí eu totalmente ali, caramba, que tiro no pé, trabalhar de Uber, não tá funcionando para mim. E eu lá com o aplicativo, né, de busca de emprego, e eu tava sapeando, mudando lá as vagas, aí tinha uma lá, engenheiro de produção, ter interesse em trabalhar fora, país Japão. Aí estava pedindo inglês fluente, eu não tinha inglês fluente na época, e também estava pedindo japonês básico. Então, japonês eu não sabia nada, zero, 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 zero. Nessa época você não tinha contato nenhum com o Japão? Nem, tipo, nem anime, qualquer coisinha besteirinha, nada? cara, só Dragon Ball, pra falar a verdade. Dragon Ball, aqueles desenhos que passavam na Globo, pra falar a real pra você, eu sabia muito pouco de Japão, não sabia nada, nada. Eu não acompanhava vlog nenhum do Japão. Não tinha interesse nenhum mesmo, né? Nenhum, zero. Eu nunca tive interesse, tipo assim, gostaria de viajar turismo no Japão, mas, tipo, morar, eu nunca pensei. Tipo, eu como engenheiro, pra mim, a Alemanha era o que eu mirava. Porque ali Sim. A Alemanha é o polo da engenharia, sabe? Tipo, as coisas acontecem lá. Eu trabalhava numa empresa alemã, quando eu ia para evento de, tipo, feira da mecânica e tal, a Alemanha, cara, era o top. Então, para mim, a Alemanha seria um lugar bom, não o Japão, sabe? E aí, beleza. Eu fui e mandei o currículo, né, via internet, mas as coisas estavam tão ruins para mim que eu estava bem pessimista. Falei, vou mandar, mas, cara, nem vão me chamar. E isso que eu passei a vaga 3 vezes. Falei, vou me frustrar de novo, tal, mas não custa nada. Fui lá, cliquei, enviei. Passou um tempo, eu recebi um inbox nesse site de busca de emprego pedindo meu currículo em inglês, né? E era uma brasileira. Aí eu, nossa... Caramba, então, tipo, tem uma brasileira lá que trabalha no Recursos Humanos e tá recrutando gente do Brasil. Pelo contrário do que a maioria pensa, eu não fui transferido de uma empresa japonesa brasileira para o Japão. Eles estavam contratando brasileiros diretamente por esse site aí. E aí eu peguei e falei, nossa, que coisa, né? Aí ela falou, envia até tal dia. Eu enviei no último dia, praticamente bem, cara, nem vão me chamar. Aí beleza. Mandei o currículo e aí foi marcada uma entrevista. Eu lembro que era uma
segunda-feira à noite, uma noite fria, do frio de agosto de São Paulo. E aí eu coloquei só o terno por cima e o bermudão clássico, né? Porque a entrevista foi por Skype. Eu fiz a entrevista, cara, e eles deixaram a vaga no ar 2 dias ou 3 dias. E aí foram 300 candidatos, né, que aplicaram para a vaga. Dos 300, 15 foram selecionados para fazer a entrevista. E dos 15, eu fui o único aprovado. E aí que entra aquela vaga que eu perdi, né, para a empresa química, porque foi tudo em inglês. Então, aquela derrota temporária, né, me deu um start, a ignição para eu poder estudar inglês. E a entrevista foi todinha em inglês. E aí, a princípio, eu fui bem tranquilo, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz. E porque eu pensei, bom, só vou fazer isso aqui porque eu nunca fiz uma entrevista em inglês na minha vida. Se eu mandar bem, eu começo a disparar currículo para as empresas que pedem inglês fluente aqui em São Paulo, né, para engenheiro. E acabou que depois, na mesma semana, né, me mandaram um e-mail em inglês, né, nós ficaríamos felizes de ter você aqui trabalhando na nossa equipe. E aí é o seguinte, como eu não sou descendente, eu preciso ter curso superior, com diploma, preciso apresentar meu histórico escolar com as notas, eu preciso ter um certificado de inglês, ou seja, o curso que eu me matriculei, eu fui avançando tanto que eu consegui certificado. Então, se não fosse a derrota lá, eu não teria me matriculado, eu não ia ter nenhum certificado de inglês, né? E como o Steve Jobs fala, só é possível você ligar os pontos olhando para trás, né? Então, depois que acontece as coisas, é que você vai ligando os pontos, né? Quando você está passando por aquele momento, você ainda não está conseguindo entender, não está conseguindo ligar os pontos. E aí você precisa, assim, ser curso superior, que o meu visto é de 5 anos, né? Vence no ano que vem, em dezembro, que foi quando eu cheguei, foi em dezembro de 2017 e tal. E aí você precisa também falar inglês, né? Então, o inglês intermediário é o suficiente, aí a empresa bancou tudo para mim, tipo, bancou minha passagem, eu cheguei, eu não pagava aluguel, e ainda me deram um bônus aí em dinheiro quando eu cheguei para eu passar o mês. Então foi, cara, quase um milagre. Então, para quem estava vendendo brigadeiro, trabalhando de Uber, vendendo sobremesa, é uma puta virada de jogo, desculpa o palavrão. Não, é verdade. Para quem tava no Uber e também passou pela fase vendendo brigadeiro e do nada tá no Japão, com apartamento pago, com emprego e ainda mais um bônus para você turistar, né? Pelo menos um pouquinho por aí, né? Pelo Japão, pô. Cara. Isso daí foi bem difícil. Ainda bem que o que você falou, né? Por causa dessa derrota temporária da empresa alemã, que aí te motivou. Poderia ser ao contrário, né? Poderia te desmotivar e jogar fora, e aí você ia perder a sua segunda chance. Exato. Em outro país, né? Exatamente, cara. Bem pensado, né? Muito bom. E aí, para a Alemanha, eu não fui, mas acabei vindo parar no Japão. Mas nem tudo são flores, né, Tolode? Aí, quando eu cheguei aqui, cara, a vaga era de engenheiro, aí me deram uma bota, um capacete, e eu fui ser operador de máquina. Trabalhei de Akin e tal. Todas essas coisas, cara. Mas, tipo... pelo menos assim, né? Teve essa. Não era o que você esperava, mas aí você já estava ganhando em ien, e aí aqui é bem remunerado, né? Então. Eu também na época não pagava aluguel, né? Então eu tinha praticamente o dinheiro livre. É como eu falei para você que eu me endividei bastante por ter ficado desempregado, então o foco aí no primeiro ano, 2 anos de Japão foi pagando dívida minha mesmo. Levantar a grana mais rápido possível, né? E aí. Agora, hoje, eu já não estou nessa empresa que eu comecei, né? Eu cheguei e não falava japonês, hoje eu já consegui passar no N4, no Nihongo no Ryoku Shiken. E aí você conheceu a Fernanda e vai casar. Conheci a Fernanda. Conheci a Fernanda, inclusive, através de você, né, Joe? Então, a gente tá conversando, o pessoal aí de casa não sabe, mas a gente ficou ainda tá, né, meio parado o projeto, mas ao mesmo tempo a gente estava fazendo algumas ligações, e aí uma delas foi o Thiago, que a gente se conhecia, quer dizer, a gente já se conhecia, mas a gente teve tempo de conversar, foi no... como chama? Clubhouse. Foi modinha, acabou, nem